Como que você teve contato com leitura? Como é que começou esse seu gosto, esse seu sentimento pela leitura? É engraçado, assim, eu sempre gostei, meu pai e minha mãe sempre me davam dinheiro para comprar, tipo, aquelas revistinhas no colégio e tal, e eu sempre tive muito incentivo de todo mundo, tipo, até mesmo no colégio, minhas professoras eu tinha uma coordenadora, uma professora na época do colégio, quando era, tipo, primeira, segunda série, que todo final de ano ela me dava um livro, então, tipo, no primeiro a quarta série eu formei uma coleçãozinha, eu li várias e várias vezes esses livros. Então, eu acho que foi muito do incentivo das outras pessoas. E até hoje eu bato muito nisso, sabe, nesse pé. Tipo, você não vai pegar hoje em dia, uma criança não vai pegar um livro sozinha e ler, talvez vá. Mas se ela não tiver um incentivo, porque a gente tem muitas outras mídias, né? Tipo, um jogo, olha o quanto de imagem e visual aquilo é atrativo para combater com um livro, né? Então a Sem gente tem dúvida. que incentivar essa imaginação, tem que incentivar, então tem que ler, tem que ir atrás. E foi muito disso, do incentivo de outras pessoas que eu fui atrás da literatura. Então eu sempre, tipo, encontrei o meu cantinho ali, sabe? Eu acho que Sim? desde quando eu comecei a estudar, eu nunca estava sem um livro na mão. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se está na pauta, porque hoje eu não consegui participar da conversa mais cedo, porque eu tive compromissos, mas o Lu vai ficar bravo se tiver lá para baixo, mas não tem É problema, verdade. depois a Ah, gente, depois a gente se resolve com faz ele. o disclaimer aí, inclusive aproveitar, deixa, é importante fazer. Faz aí, Van Clay, por favor, esse nosso disclaimer, que a gente tá aqui sempre pra trazer convidados maravilhosos que sim sabem o que falam. Mas a gente fala pouco, mas fala bastante bosta, viu? Só pra deixar claro, a gente Estamos sempre fala aqui isso. só para isso, estamos aqui para isso. Essa é a Agora nossa pode função. seguir, pode seguir. Agora, cara, você falou de incentivo à literatura, de como engajar a literatura com jovens e tudo mais. Eu tenho uma pergunta oposta. Esses livros obrigatórios de escola, de colegial, para entrar na faculdade e tudo, você acha que ele faz o trabalho contrário disso? Que ele desestimula? Quando você tem que pegar talvez o primeiro livro da sua vida ou o segundo e ler um Memórias Póstumas de Brás Cubas, A gente por ficou umas exemplo? 2 horas falando disso hoje, Incluído, mas. Só incluído enganchar. nunca terminei Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas não, e eu até pergunto exatamente por isso. A escola sempre ela induziu muito esse tipo de literatura, tem que ler. Eu li o resumo, sendo sincero, ou via, ou tentava ver Moreninha, um filme, alguma coisa. Moreninha. Não conseguia ler. O único que eu consegui ler foi da Clarice Lispector, Hora da Estrela. Não conseguia e achava por isso que eu não gostava de ler. Até que um dia, acho que o Luke me indicou O Senhor da Chuva, do André Bianco. Eu li O Senhor da Chuva e aí eu descobri que eu gostava de ler. Eu não gostava daquela literatura que eles ficavam me enfiando goela abaixo, que é diferente. É. Eu acho que Tipo, é muito o só complementar. formato que é passado pra gente, né? Pode falar, Lu, desculpa. Não, só complementar. Sua câmera tá travada, só complementando. Minha, Pra mim não, pra mim Pra não. mim, Pra mim não. tá. Peraí. todo esse background que você tem de pessoas te incentivando, isso te ajudou a ler esses livros que o Branco tá falando aí? No ensino médio, por exemplo? Isso te ajudou? Você digeriu esses livros melhor do que uma parcela da população tipo a gente? Eu acho, na verdade, eu acho que não, assim, sabe? Eu acho que não tem uma mágica. Até porque a adolescência é uma época complicada que a gente tá com muitas outras coisas na cabeça do que vontade de ler Iracema e conhecer a história da Índia que ficava lá, sabe? A gente O Guarani. não quer. A gente não quer, né? Vamos falar a verdade. Lê Senhora, mas eu acho que é o jeito que é feito isso. Até porque, assim, é claro, não é culpa dos professores, porque eles têm muito mais coisas e uma turma com 40 alunos para eles passarem uma matéria e não tem incentivo. Então, para um professor ter uma ideia diferente ou tentar passar aquilo diferente é complicado. Mas, por exemplo, eu lembro de um livro que eu li no segundo ano, nesse né, tipo, preparatório e tudo mais, que é A Cartomante, do José de Alencar, que eu gosto muito, inclusive. E na época a gente teve que fazer e explicar para as pessoas, fazer um teatro sobre aquilo, então a gente teve que adaptar, fazer a nossa versão. Então, às vezes, eu acho que você conversar com os alunos daquela forma, tipo, de uma forma mais próxima a eles, acaba aproximando mais. Então, se a gente pegasse, por exemplo, né, igual alguns professores fazem, vamos juntar, dividir a turma e tentar votar ali. Você é contra ou a favor da Capitu, né? Ela traiu ou não traiu o Bentinho? Por mais que seja uma discussão que hoje em dia na literatura a gente fala que é irrelevante, se não interessa se ela traiu ou não traiu,
talvez na adolescência ali, juntar isso e fazer com que eles disputem entre si e gere até uma gamificação dentro da sala de aula, seja interessante. Então, acho que é muito a forma com que a gente passa isso. Eu não sou professora, né? Mas eu dava catequese. E é uma coisa ainda mais difícil, por exemplo, você passar religião para crianças, né? Às vezes passar um livro tão difícil como a Bíblia e tentar trazer para eles. Sim. Então é muito bacana você trazer exemplos da vida real, tentar passar aquilo de uma forma mais... igual a gente faz com o Lendo Dante, tipo, o título de um dos vídeos é Virgílio Parça nos rolê, né? Porque o Virgílio, ele sempre tá ali presente, é um cara que não abandona. É o cara que você fala assim, vamos pro rolê merda, ele tá junto. Então, é a forma, às vezes, que você se comunica para explicar uma coisa para outra pessoa, né? Tipo, você tem que trazer aquilo na linguagem do público que tá te escutando. Eu concordo demais, e a gente conversou muito mais cedo sobre isso, né? E... Acertei sem querer. Acertou, não, mas era bem isso mesmo, porque uma das coisas que eu, inclusive, tava conversando com o Lu, era porque eu me lembro, eu tava acho que na 5ª ou 6ª série, e aí começam, né, a gente começa a ter aula de literatura e tal, e tinha, né, obviamente, esses livros de literatura brasileira clássicos e tal, e Machado de Assis, e sei lá, Cecília, mas sei lá, eu tô falando qualquer coisa, não me julguem por isso, eu li muito pouco deles, de verdade. E aí, cara, eu lembro de uma professora de literatura que eu tive, que, de fato, ela sabia fazer isso que você colocou, que era usar a linguagem correta, talvez a forma, a abordagem correta, para entreter aquele garoto de 11, 12, 13 anos que tava ali sem entender nada e que jogavam-se um monte de coisas ali, um monte de clássicos na cabeça dele, e obviamente, sei lá, eu acho que talvez se aquilo fosse construído, se eu tivesse sido aparamentado de alguma forma para conseguir ler aquilo, eu não duvido que sejam obras maravilhosas, mas a questão é que naquele ponto, talvez eu e os meus colegas de sala, talvez não estariam todos preparados para ler aquilo. Então eu me lembro que ela introduziu uma das coisas que eu mais sou apaixonado até hoje nesse campo literário, que foi Arthur Conan Doyle. Então ela trouxe um estudo em vermelho do Sherlock Holmes, ali o primeiro livro do Sherlock Holmes, e aí eu fiquei maravilhado. E eu lembro que ela levou a gente para um jardim que tinha na parte de trás, assim, do colégio, e ela sentou com a classe inteira e ela leu o livro, mais da metade com a gente, e aí a galera ia trocando ideia, né, sobre... A molecada ia falando, então foi o fulano que matou. Nossa, mas como que ele chegou a essa conclusão? Nossa, mas pela cinza do charuto ele identificou que aquele cara... E aí, a hora que você via, tinha, sei lá, 30 garotos e garotas ali, todo mundo... completamente imerso naquela realidade, daquela história. E eu lembro dela ter pontuado um lance, ter falado assim, olha, um livro, ele é como você vê um filme, mas de uma maneira muito mais devagar, onde você consegue prestar atenção a todos os detalhes. E aí aquilo meio que ficou na minha cabeça. Então toda vez que eu vou ler alguma coisa, eu ainda me sinto, sei lá, aquele Dieguinho, no canto da sala, olhando aquela cena que tá sendo descrita pra mim, de uma maneira muito mais lenta, muito mais... Então é muito gostoso você sentir isso. Mas isso, obviamente, foi uma experiência que aquela professora conseguiu transmitir pra mim. E pra alguns dos meus amigos ali, né? E isso não é só na literatura, né? Por exemplo, né, dois exemplos. Eu tive uma professora de história que sentava na sala e lia o livro. Ela literalmente sentava e lia o livro. Tipo, é uma professora que eu conheci no colégio, assim, porque todo mundo lá a mesma coisa. Ela sentava e lia o livro. Ninguém entendia nada, ninguém aprendeu nada de história naquele ano. Eu tinha um professor de artes, eu nunca fui a pessoa de desenhar. Eu tinha um trauma de... Eu até comentei isso em um vídeo. Eu tinha um trauma de infância, que uma vez eu pintei uma nuvem de azul, quando eu era criancinha, de primeira série. A professora me levou pra fora do colégio e falou assim, olha lá e vê que cor que é a nuvem. Não é azul. E aquilo me bloqueou pra sempre. Assim, você fala, não, eu não sei desenhar, eu não sei nem a cor de uma nuvem, como é que eu vou fazer, né? Então eu nunca fui muito de desenhar. E eu lembro que tinha um professor de artes, foi no primeiro ano. Eu falava pra ele, tipo, quando ele explicava romancismo, iluminismo e tal, as coisas e tal, e ele falava, vamos, né, desenhar, fazer uma cópia de um quadro, que eu falava pra ele, eu não sei desenhar, não gosto. Ele, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de escrever. Ele, então escreve. Porque a arte não era só o desenho em si, era você entender as referências artísticas, as escolas artísticas e aplicar aquilo.
E eu lembro que foi um ano, tipo, que eu amei educação artística. Foi, tipo assim, e me abriu até para ir atrás dos desenhos, para ver obras de arte e tudo mais, porque eu consegui aplicar aquilo que eu gostava dentro daquilo. Não era só uma aula de ficar desenhando e tentar fazer um rosto que eu nunca ia conseguir. Foi realmente aplicar. Eu entendi o que era aquela escola, de onde veio aquele movimento e aplicava dentro da escrita, que era algo que eu gostava. Então, existem formas de fazer isso. Bons professores mudam a vida, né? Quando você tem bons professores, de fato, que te marcam nesse ponto, assim, cara, eu lembro perfeitamente de uma passagem do professor que fez eu me apaixonar pelas coisas, é realmente muito significativo, cara. Demais. Exato. A gente tava conversando a respeito exatamente disso de manhã, tipo... Cara, eu acho que eu fiquei bloqueado por um bom tempo de ler livro mesmo, porque eu não conseguia entender essa linguagem desses livros clássicos brasileiros, tá ligado? E eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi um livro que eu comprei num sebo. Eu ia procurar o autor, não lembro. É um cara que escreve tipo romance jurídico. John Grisham? Esse mesmo, cara. Quem manja, Luiz Fernando. Não é que nem nós, não. É o dossiê Pelicano, Lu? Foi o primeiro livro que eu li sem ter bloqueio nenhum, sem ser indicação de professor. E eu lembro que quando eu li esse livro, desbloqueou uma coisa na minha mente. Falei assim, caraca, eu consigo ler um livro dessa grossura, mano. Isso é legal, isso é legal. Era o dossiê Pelicano, Lu? Era o dossiê Pelicano? Era o dossiê Pelicano. Porque você me emprestou esse livro pra eu ler. Você me emprestou logo depois que você leu. E você leu? Li. É da hora pra caramba esse livro. Mas enfim, realmente, a gente tá falando aqui dos professores, cara... eu não sei, a gente chegou numa conclusão que talvez hoje em dia as coisas estão modificadas. Eu não sei como não sei como é hoje, né? Não é possível que os caras estão até hoje metendo moreninha, senhora, pra criançada ler, tá ligado? E eu lembro até de outra professora... A gente tem os novos clássicos, né? A gente tem muitos autores brasileiros, tipo Socorro Racioli, que fala sobre o sertão de uma maneira linda, sabe? Tipo, e conversa com as crianças, conversa com os adolescentes. A gente pode trazer isso. Então, a gente, claro, sempre vai ter os clássicos ali que você vai ler no teu pro vestibular. Mas se você trouxer desde cedo a experiência de que a pessoa pode ler e gostar, aos poucos ela vai se acostumando. E a gente também, eu acho que grande parte da gente não gostar de literatura e ter essa versão sobre os clássicos é porque te falo, não, Machado de Assis é um clássico brasileiro. Você não pode chegar nem perto, porque Deus o livre você falar mal. Você não pode, você tem que gostar. Eu tinha isso com Kafka. Sempre que falavam de Kafka, para mim, eu falava, meu Deus, eu nunca vou ler Kafka. Parece um negócio tão difícil, tão complicado. E a Metamorfose é um dos livros mais incríveis e fáceis de se ler. Porque ele é uma fantasia, basicamente, né? Então, tipo... E ele é um livro incrível e pode ser lido por qualquer idade, porque ele é... Por que a gente bota esse medo todo, sabe? Eu me lembro de outra professora, rapidinho, só para falar um caso que é o oposto disso, que ela chegava, era um pouco antes dos clássicos, a gente era um pouquinho mais novos, que ela queria induzir as crianças, introduzir as crianças na literatura, ela vinha com uma caixa cheia de livro da coleção Vagalume, possivelmente a coleção Vagalume completa ali dentro, mas ela jogava no canto da sala e falava, cada um escolhe um livro e tem que ler. Sei lá, tava, na quarta, quinta série, sei lá que série que eu tava, mas ninguém queria ler apesar de, sei lá, o Escaravelho do Diabo chamava atenção pelo nome. Todo mundo corria pegar o Escaravelho do Diabo porque o nome era muito forte, mas eu acho que eu não conheci ninguém que terminou de ler o Escaravelho do Diabo.